Olá, pesquisadores! Hoje já é terça-feira, lição de número 11. Qual é o verso que vocês precisam memorizar? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito importante, E nós também vamos continuar falando sobre quem planta feijão, colhe o quê? Feijão. Então aqui eu tenho feijões, grãos de feijão, e aqui eu já tenho um pezinho de feijão. Então, se eu plantar, olha o que eu tenho aqui junto. Se eu plantar, pequeno pesquisador, esse grão de soja que está aqui na minha mão. O que vai acontecer? Acho que vocês não vão conseguir ver, mas eu tenho um grão de soja aqui. Se eu plantar esse grão de soja junto com os feijões, ele vai virar um pé de feijão? Não, ele vai virar o quê? Uma soja, vai crescer um pezinho de soja lá no quintal da minha casa. Então aqui, a lição de terça-feira ainda vai continuar falando sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas decisões. Então, se nós plantamos amor, nós vamos colher amor. Mas se nós plantamos ódio, raiva, mentira, o que nós vamos colher? Ódio, raiva e mentira, a não ser que o nosso caráter seja transformado, e que Deus venha e queime todas as raízes do mal. Tá bom? Vamos lá então? Os pensamentos influenciam as decisões. Aqui está falando de uma família que terminou o culto e essa família foi para casa. Todos entraram no carro e essa família começou a dizer assim. Começou com os pais. O pai reclamou que o seu irmão foi muito longo e chato. Olha só. A mãe disse que a pianista tocou muito alto durante o segundo hino. A filha que estudava música na faculdade achou que a irmã que apresentou um hino especial havia cometido erros na voz. A avó disse que não ouvia muito bem, pois estavam sentados quase na porta de saída. Olha só quantos erros. Então, essa família estava como após o culto? Estava feliz, ela estava radiante. Por mais que aquele culto teve alguns detalhes, alguns defeitos, eles conseguiram notar alguma coisa boa que aconteceu naquele culto? A avó disse que não ouvia muito bem. Então, continuando aqui, se essa família continuar reclamando todos os sábados depois do culto, o que você acha que vai acontecer com eles? O que será que vai acontecer com essa família? Eu tenho duas imagens aqui. Alguma imagem é uma imagem de felicidade, de gratidão, de dever cumprido, de amor a Deus, de amor ao próximo? Não, as duas imagens que eu tenho aqui demonstram raiva e demonstram o que? Ira, tá bom? As nossas fraquezas. Todos nós temos a tendência a sermos piores, cada vez mais piores. A nossa tendência é ser o quê? Pessoas iradas, pessoas irritadas, pessoas nervosas, tá bom? Mas aqui diz o seguinte, ó. A palavra de Deus nos diz que o que acontecerá com todos os murmuradores queixosos se eles não mudarem? Olha que interessante. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então, pequenos pesquisadores, aqui é muito importante. Aí você diz assim, mas eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas, minha família tem emprego, todo mundo ajuda na igreja, mas é mentiroso, é fofoqueiro, reclama de tudo. Na frente está dizendo uma coisa, mas atrás está dizendo outra. Então isso é muito errado. Isso é um pecado terrível. Então, o pecado, ele não é menor ou maior que o do outro. Continua sendo pecado a mesma coisa. Então, pequenos pesquisadores, muitas pessoas acham que o pecado da mentira é relevante, mas aos olhos de Deus não é. O pecado da falsidade não tem problema, mas aos olhos de Deus não é. Aqui diz o quê?
que vão ser destruídos, vão ser mortos. Se essas pessoas não mudarem o seu caráter. Se Jacó não tivesse lutado com um anjo, pedido a ajuda de Deus, se esforçado para mudar, o que teria acontecido com Jacó? Jacó teria perdido a sua vida, perdido a sua salvação, o seu irmão teria virado uma briga, matado uns aos outros, né? E o problema só iria continuar. Tá certo? Número 1, hora de pesquisar. Os filhos de Israel estavam muito próximos à terra prometida, então enviaram 12 espiões para verificar o local e o povo que morava lá. Que 2 tipos de relatórios os espiões trouxeram ao voltar? Quais são os 2 tipos de relatório? Então aqui nós vamos ver que o que sai da nossa boca influencia tanto a nós quanto as pessoas que estão à nossa volta, tá? Então, primeiro relatório, a terra era boa, mas habitada por gigantes e cidades indestrutíveis, eles chegaram dizendo. Segundo relatório, a terra é boa, a cidade é forte, mas Deus o quê? Vai lutar com a gente e vai nos entregar essa cidade. Então, olha a diferença aqui. Primeiro, olha, a terra é boa, mas tem muito gigante, os homens são gigantes e as cidades são indestrutíveis. Então, as pessoas, quando viram aquilo, falaram, nossa, vai ser impossível a gente conseguir conquistar essa cidade. Mas daí, o segundo relatório, a terra é boa, a cidade é forte sim, é habitada por gigantes? É. Mas Deus o quê? Vai lutar por nós, vai nos entregar essa cidade. Essa cidade será entregue nas nossas mãos, ou seja, Deus vai estar conosco. Olha a diferença, pequenos pesquisadores. Qual você sentiu mais animado? Com o primeiro relato? Lá tem gigantes, a cidade é indestrutível, a terra é boa, mas nós não vamos conseguir. Ou com o segundo? Não, lá é difícil sim, tem gigantes, a terra é boa, mas Deus vai lutar conosco e a cidade vai estar na nossa mão. Com certeza o segundo relato a gente fica até mais feliz, né? Quais foram as consequências das decisões tomadas? Então vamos lá. A consequência das escolhas dos 10 espias. Eles não puderam entrar na terra prometida. Consequências das escolhas de Josué e Caleb. Eles teriam entrado imediatamente na terra prometida. Então, se eles tivessem escolhido uma escolha sábia, o que teria acontecido com eles? Eles teriam entrado imediatamente na terra prometida, porque o que Deus falou iria se cumprir. Mas duvidaram, né? E o verso aqui, vocês podem ler lá de Números 14, 23 e 24. O texto inspirado é muito bonito, eu quero que vocês acompanhem comigo. Embora tenham sofrido junto com seus irmãos durante os 40 anos de jornadas, Caleb e Josué entraram na terra da promessa, tão corajoso como quando partiu do Egito com as companhias do Senhor. Caleb pediu e recebeu como porção a fortaleza dos gigantes. No poder divino expulsou os cananeus. As vinhas e olivais, onde seus pés pisaram, acabaram pertencendo a ele. Apesar de os covardes e rebeldes terem perecido no deserto, os homens de fé saborearam as uvas de Escol, Escol é um vale. Olha só, pequenos pesquisadores, como nós vemos as promessas de Deus agindo na vida desses 2 homens aqui. Então, todo aquele povo poderia ter entrado na terra prometida, mas eles fizeram escolhas muito ruins. Então, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, elas devem ser o quê? Sábias. Mas eu não consigo escolhas sábias, eu não sei o que fazer. Abra sua Bíblia, Provérbios lá vai dizer como você deve falar com as pessoas, como você deve reagir às situações, né? Como que você deve tomar as suas decisões. Vai ser assim na hora, eu preciso tomar essa decisão. Aí você fala, mas o fulano tomou tal decisão e deu certo. Eu vou na dele também. Não, fulano é fulano, você é você. Você é um cristão, você é um filho de Deus. Tá bom? Lembre-se disso. Que princípio bíblico podemos aprender com os 10 espiões? Não devemos ficar reclamando e confiar em quem? Em Deus. Então essa é a resposta de vocês. Não devemos ficar murmurando, reclamando, se queixando, mas confiar em Deus. E o para refletir diz assim: pense numa ocasião quando você teve pensamentos negativos a respeito de algo. Qual foi o resultado?
né? Qual foi o resultado desses pensamentos negativos? É muito ruim, dói nosso coração, a gente não fica feliz. Mas você vai refletir e responder essa pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado muito da lição de hoje. Aquele abraço bem apertado para você. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.